Psicologia de Bolso. Eu sou a Paula Chocalhinho e este é o meu podcast. Neste episódio quero falar-vos de luto, de laços de dor e de amor. Tenho percebido que muitas vezes as pessoas em luto, quando perdem alguém, seja por uma separação, um divórcio, seja por uma morte, muitas vezes ficam presas à última memória daquela pessoa. Ou seja, ficam presas à memória do acidente que fez aquela pessoa partir, da doença, do estado final da pessoa que realmente faleceu por uma doença prolongada ou por um acidente. Então fica gravada aquela imagem, aquele sentimento da perda, não é? Do próprio dia, da morte, do funeral. Então é como se fosse a última memória, o último registro que nós fazemos dessa pessoa que partiu, ou mesmo da pessoa que traiu, da pessoa que abandonou, da pessoa que rejeitou, da pessoa que foi embora quando há um término de relação. E às vezes fica-se presa à raiva dessa situação, da injustiça, do abandono, da perda, do vazio. Ficamos com o último sentimento, a última sensação e ficamos ali, nesse registro. Às vezes até contra tudo aquilo que vivemos com essa pessoa, ou tudo aquilo que seja uma relação, seja um familiar, um amigo que partiu, não é? Que já não está mais neste plano, e ficamos com essa dor. É como se nos agarrássemos aos últimos instantes daquela pessoa na nossa vida e sem querer fazemos isso, como se isso fosse uma lealdade àquela perda. E essa dor dessa perda muitas vezes cristaliza-se dentro de nós, assume uma identidade própria, principalmente quando as pessoas nunca chegam à fase da aceitação dessa perda. Então, quando não se chega a essa fase de aceitação, é como se essa dor estivesse ainda está latente dentro de nós, mas está ainda a latejar, ainda está a doer. Sempre que se fala nessa pessoa, ainda nos emocionamos, ainda choramos, ainda nos lembramos com muita dor, com muita mágoa, com muita tristeza, com muita raiva. Mesmo até de quem partiu, de quem morreu, podemos sentir raiva da pessoa ter partido, pode acontecer também. Muitos são os sentimentos associados a um luto. A raiva porque aconteceu essa morte, ou essa partida, ou essa separação, a indignação, a injustiça, o não ser certo para nós, o ficarmos nos porquês, porquê em mim, porque é que isto aconteceu a esta pessoa, não é? Porque é que isto me acontece a mim, esta relação ter terminado desta maneira, porque é que as pessoas deixam de gostar, porque é que as pessoas se vão embora, porque é que as pessoas novas morrem, por exemplo. Ou seja, podemos ficar num estado emocional de raiva, de dor, de mágoa e também de vazio, acima de tudo, ficamos no vazio. E é um dos trabalhos que eu faço muito aqui em consulta, quando alguém perde alguém, é transformar esse vazio em amor, em presença do que se viveu, do que foi bom, do que se aprendeu, do que se cresceu, do que se evoluiu junto daquela pessoa, não é? Então saímos do vazio para irmos para o amor. Deixamos de nos prender, aliás, por esses laços de dor e prendemos pelos laços de amor, que é um oitavo superior, são oitavas superior ao sentimento de dor. Então, acima de tudo, é resgatar, não ficar presa na memória do que foi mau, do que partiu, do que terminou naquele momento, mas naquilo que foi bom até então. Até essa pessoa ter ficado doente, até essa pessoa ter partido, até nos termos separado dessa pessoa, ficamos com o que foi bom, com o que foi útil, com o que foi prazeroso, com o que foi satisfatório, na existência dessa relação, dessa dinâmica com essa pessoa, que já não está na nossa vida por algum momento. Então registamos aquilo que aprendemos com aquela pessoa, o bom que vivemos, as coisas boas que nos trouxe, não é? Mais do que temos ficado apenas com a memória da dor da partida. Então é isto que eu quero dizer, quando devemos prender por laços de amor e não de dor. Mesmo quando nos separamos de alguém, e mesmo que nos separemos de alguém a gostar ainda dessa pessoa, e até podem já ter passado meses ou até anos e sentimos ainda algo por essa pessoa, e sentimos ainda muita raiva ou ódio, provavelmente também sentimos amor. Mas esse amor foi relegado para um segundo, terceiro plano, décimo plano, e à frente fica a raiva, fica o orgulho, fica essa defesa, não é? Então aqui é podermos, apesar de tudo, guardar o amor que temos por essa pessoa, ou que tivemos por essa pessoa, apesar do mal que ela nos possa ter feito, ou da injustiça que ela nos possa ter feito, não é? Seja o que for.
Eu sei que isto é difícil fazer, isto para mim é o verdadeiro perdão. E o perdão não é dizer que concordamos e que nos esquecemos do que aconteceu e da injustiça e da coisa que foi errada e daquela morte e daquela perda, daquela partida, o que quer que seja. É lembrarmos-nos sem dor, é aceitarmos que isso aconteceu, essa partida, essa separação, e nós ficarmos em paz com isso, olhando sem julgamento, olhando com compaixão, até para a nossa parte que sofre, que sente a falta, que sente o vazio, não é, de alguém que partiu. Olhar com compaixão, ficar, dar colo a essa dor que existe, que é verdadeira. E acima de tudo, não ficar na raiva, não ficar nos porquês, porque ficar nos porquês é ficar no vazio. Ficar na raiva é ficar numa angústia, numa mágoa muito profunda, não é? Então é ficar até às vezes com a dor, assumir que sim, gostei muito desta pessoa, ainda que esta pessoa não me escolha, ainda que esta pessoa me tenha traído, me tenha enganado, tenha ido embora, não é? Mesmo que eu não perceba o porquê, às vezes até o porquê mais existencial das pessoas morrerem, ainda jovens, por exemplo, ou de doenças inesperadas, não é? Ou de doenças graves, nós ficamos apenas no que é, apenas no que é. E também no que foi aqui, no que foi importante, no que foi bonito, não é? Então, certamente que ouvir estas palavras poderá até sentir um calorzinho no seu peito, não é? De assumir, de facto, é difícil as partidas, que às vezes quando nos magoam, nos fazem mal ou partem inesperadamente, nós ficamos magoados, magoadas, e sim, temos direito a sentir raiva. Agora, o problema é quando nós sentimos raiva e dor durante muito tempo. Tenho atendido pessoas que já se separaram há muitos anos, inclusivamente há 19 anos, há 14 anos, 15 anos, não é? Que ainda ficam nos porquês, na raiva. E sim, é uma forma de defesa, é uma forma das pessoas não se sentirem vulneráveis. Porque a raiva é uma energia de vida. Então, se eu estou em raiva, eu não estou vulnerável. Eu não estou ligada amorosamente a outra pessoa. Só que isso enfraquece-nos. Enfraquece o nosso sistema imunitário, enfraquece a nossa saúde mental, enfraquece o nosso corpo. Ficando em raiva durante muito tempo, ficamos ressequidos, amargurados, ressentidos, não é? Cinzentos, não é? Ficamos com hasteando esta bandeira da pessoa que foi traiçoada, ou enganada, ou deixada, ou que ficou sem um elemento importante da família, não é? Tenha sido há quanto tempo isso tenha acontecido. Mas acima de tudo saímos desse lugar de vítima, desse lugar da pessoa atraiçoada, enganada, que perdeu alguém, ou que ficou sozinha, não é? Ou que foi abandonada, o que quer que seja. Sair desse lugar de dor, conquistar a sua vida, conquistar a sua autonomia, aceitar que o outro pode escolher ir embora, pode até apaixonar-se por outra pessoa, pode de facto ter traído, pode ter partido para outro plano e deixado-nos aqui, não é? Sozinhos, sozinhas, como às vezes nos podemos sentir, mas acima de tudo aceitar que de facto nem tudo é como nós gostaríamos, nem sempre as pessoas que nós gostamos ficam connosco, nem sempre as pessoas vivem para sempre, aliás, nem sempre. Não é possível as pessoas viverem para sempre, mas eu acredito sim que a alma é eterna e que apesar das pessoas não estarem aqui, talvez estejam noutro plano, talvez nos voltemos a encontrar novamente. Eu gosto de acreditar nisto, não é? Então, no fundo, a partida, a morte é apenas uma separação física momentânea. Talvez nos iremos unir novamente. Talvez essa energia continue a pairar à nossa volta ou, acima de tudo, dentro de nós. Eu gosto muito de estabelecer estes laços, este vínculo com esta pessoa que já partiu, porque no fundo a memória está viva desta pessoa, a energia dessa pessoa está viva em nós. Então, para mim, isto é como uma quase vida eterna. Eu gosto de me consolar com estes pensamentos e com estas sensações, deixo o meu coração quentinho. Então, se ouvir as minhas palavras e sentir tudo isto que eu estou a dizer, regressando a este lugar de centro, de presença, de acolhimento, não é? De compaixão por si, por aquilo que perdeu, por aquilo que foi importante, por aquilo que foi difícil, trazendo esse carinho, essa presença, deixa de haver a raiva, deixa de haver uma angústia, deixa de haver uma mágoa, há apenas isso, silêncio interior, aceitação, acolhimento, compaixão, compreensão. E quando eu falo aceitação, é a aceitação do que foi, mesmo que eu não saiba o porquê, mesmo que eu não tenha as respostas todas, mesmo que eu não tenha concordado, mesmo que eu tenha sofrido, mesmo que tenha sido difícil para mim, acima de tudo, eu fico naquilo que foi, naquilo que é e naquilo que é possível ser a cada momento, mas eu continuo cá, eu viverei mais um tempo e depois também será a minha vez de partir. Sim, talvez tenha perdido um companheiro ou uma companheira, mas eu continuarei, eu não me perco a mim, eu continuo em mim, eu continuo completo, completa, e outra pessoa irá servir-me na minha existência, servir para
um companheiro, um futuro companheiro ou futura companheira. Portanto, nós continuamos completos e não cacos partidos com falta de alguma coisa que a outra pessoa de certa forma nos trouxe ou que fomos buscar à outra pessoa. Isto é uma das maiores ilusões que nós temos, que somos incompletos, que precisamos de certa forma do outro para estarmos completos. Claro que nós precisamos uns dos outros, não é? Somos seres gregários, somos seres que vivemos em comunidade, que temos este instinto de pertença, que precisamos uns dos outros, não é? Para viver em comunidade, para sentirmos, para evoluirmos, para crescermos, para aprendermos, não é? Para podermos ter contacto com o físico, emocional, intelectual, não é? Tudo isso é necessário, mas acima de tudo somos almas inteiras, completas, não nos faltam pedaços. Às vezes não estamos com todos os nossos pedaços integrados. E quando eu falo aqui de luto, é isso, por vezes estamos despedaçados, estamos desintegrados. E é importante voltarmos a agregar, a colar esses pedaços que faltam, que estão a pairar à nossa volta, que estão longe, que nós colocamos noutra pessoa, não é? Trazer tudo isso de volta. Acolher tudo isso. Acima de tudo, dar colo também a essa perda, a esse luto. E trazer tudo isso que estava fora de si. Todos esses pedaços. Porque essa pessoa, mesmo não esteja junto a si, da forma que gostaria, continua em si a experiência que teve com essa pessoa, que sentiu por essa pessoa, mesmo que essa pessoa o tenha ou a tenha desapontado, desiludido, magoado. Pode continuar com o amor e nós podemos continuar a amar alguém que nos fez mal, que já não está na nossa vida, que escolheu outra pessoa. Mas ficamos com esse sentimento até que ele se transforme, talvez até em indiferença, talvez apenas em amizade ou em nada, não é? E voltar a sentir outra coisa por outra pessoa, mas acima de tudo não fique na mágoa, porque se às vezes se ficar na mágoa, por vezes o que pode acontecer é já não conseguir deixar entrar um novo amor, por exemplo, não é? Ou a sentir novamente com tanta intensidade ou com tanta entrega, que nós possamos sim, apesar das perdas, dos lutos, das mágoas, das traições, dos enganos, o que é que seja que tenha vivido, que nós consigamos dar-nos ao outro na mesma, viver em pleno, apesar dos lutos. Então é isto, é poder ligar-se sim ao que foi bom, ao que foi positivo, tirar as lições que tiver de tirar acerca do que passou, do que viveu, das perdas que viveu, mas seguir pleno, plena, completa para a vida, deixando de estar no vazio, mas sim no pleno de tudo o que foi e de todo o potencial que há para vir, de tudo o que há para viver ainda e sentir. Tem direito a tudo isso, acima de tudo. Tem direito a estar em vida, tem direito a sentir, tem direito a ser feliz, tem direito a amar novamente, ainda que a perda seja sempre uma possibilidade, mas que fiquemos na vida, não no medo da morte, não no medo da perda.